Bem, nós vamos começar então o nosso módulo. É com muita alegria que eu dou início ao Instituto Bíblico Reformado aqui no Japão e é um privilégio lecionar a primeira matéria. E hoje nós vamos aprender o método de estudo bíblico. A nossa primeira matéria, ela é chamada MEB, Método de Estudo Bíblico, e é importante nós começarmos por essa matéria, por quê? Porque tudo que vocês vão aprender aqui hoje e na próxima aula que eu também vou lecionar, será muito importante na sua vida acadêmica, na sua vida do dia a dia, de leitura das Sagradas Escrituras, porque basicamente hoje eu vou ensinar você a como ler. A primeira parte da nossa aula nós vamos aprender como ler. Por quê? Porque você está diante das Sagradas Escrituras, você está diante de livros e você precisa aprender a ler. Nós sabemos que hoje nós estamos numa sociedade em que a leitura não é algo comum. Muitas pessoas não sabem ler. Então, essa primeira parte da aula, eu quero dar dicas para você aprender a ler. Porque você vai ter que ler livros, você vai ter que ler as Sagradas Escrituras durante a semana. Então, é muito importante que você aprenda a ler. E a outra parte da aula eu quero ensinar a você ao que procurar no texto bíblico, tá? Então hoje nós dentro do método de estudo bíblico que eu uso, que é o método conhecido como OICA, quem aqui conhece OICA? Quase todo mundo? É, maioria não, né? Método de estudo bíblico OICA é um método que eu aprendi no seminário e foi um método que mudou a minha vida, tá? Mudou a minha maneira de enxergar o texto bíblico, mudou a minha maneira de extrair verdades do texto bíblico. Então eu tenho certeza que vai te ajudar também. Eu tenho certeza que vai mudar a sua maneira de lidar com o texto bíblico. Então o método de estudo bíblico que eu estou usando é um método chamado OICA. E esse OICA aí, ele é na verdade um acróstico que ele é representado por cada letrinha, tá? A primeira letrinha desse OICA significa observação, tá? Então agora essas letrinhas na verdade são os 4 passos que você tem que dar diante de um texto. Você está lá na sua casa meditando em João, leia usando esses 4 passos que eu vou te dar. O primeiro passo é a observação. Tá? Você vai observar tudo aquilo que está no texto bíblico. E a nossa aula consiste exatamente na letra O. Nós vamos trabalhar a questão da observação e na próxima aula eu quero trabalhar a parte I que diz respeito à interpretação. Eu digo que você, diante de um texto bíblico, você tem que fazer como um detetive. Você tem que se portar como um detetive. Diante do texto bíblico, você tem que fazer observações. O que um detetive faz quando está diante do texto bíblico, diante de uma cena de um crime? Primeira coisa que ele faz é a observação. Se você já leu Sherlock Holmes ou assistiu série, o filme, você deve saber que ele sempre aparece algumas vezes engatinhando no chão, procurando pistas, procurando cinzas de cigarro, procurando fio de cabelo, marcas de sangue, e ele toma nota de tudo aquilo, tira foto, observa todos os posicionamentos da cena, o sofá que foi arrastado, uma marca de tiro na parede, ele faz observação, ainda que ele não saiba o que significa aquelas coisas a princípio. Depois você percebe que Sherlock Holmes, algumas vezes, tocando seu violino lá no seu quarto, ele começa a meditar em tudo aquilo que ele observou. E aí ele começa a dar significado, começa a interpretar os fatos, ou seja, interpretar as provas que ele colheu. Então a observação, ela é fundamental no processo de interpretação do texto bíblico. A sua interpretação, que é a letra I, ou seja, o que o texto realmente significa, depende muito da sua observação, da sua letra O. Se você observar muito pouco, ou se você fizer uma observação incompetente, certamente a sua interpretação estará comprometida. Então, se você quer realmente interpretar a Bíblia fielmente, corretamente, para entender o que ela quer realmente te transmitir, você precisa partir do princípio de observação. A observação, ela responde à pergunta: o que vejo? Tá? Diante do texto bíblico, você abriu, você simplesmente precisa responder à pergunta: o que estou vendo nesse texto? Tá? E depois, o próximo passo é a interpretação, que nós vamos aprender na próxima aula, que significa o que isto significa. Tá? O que isso que eu observei significa? Qual o significado disso? Aí você começa então a desvendar o caso
Aí você começa a dar significado. Olha, aqui essa gota de sangue no chão, eu fiz o teste de DNA nela, descobri que ela pertence a tal pessoa, percebi que esse cabelo não é da mesma pessoa, então esse cabelo aqui, segundo o DNA, também não é do Glauber, né? É de uma outra pessoa aí e tal, e essa marca no sofá é porque houve uma briga, houve um tiro e tal, e você consegue então dar resultados da sua observação. Então tudo começa com a observação. E a letra C é a correlação. A correlação no texto bíblico é como esta passagem que você está estudando se correlaciona com o contexto imediato dela, se correlaciona com o contexto do livro que ela está inserido e como ela se correlaciona com o restante das Sagradas Escrituras. É como se você chegasse naquela casa em que aconteceu o crime, observasse tudo que aconteceu ali, né? Observasse todas as provas ali, colhesse todas as informações e depois você saísse ali para a vizinhança perguntando como era a vida das pessoas que viviam aqui. Então você vai procurar vizinhos, né? As pessoas que estão correlacionadas com aquelas pessoas. Você vai entrevistar os parentes, os amigos, as pessoas que estão ligadas àquele fato. E é isso que você vai fazer no texto bíblico. Você vai olhar o que o resto da Bíblia tem a dizer sobre aquela porção das Sagradas Escrituras que você está estudando. E a letra A, que é a cerejinha do bolo, é a aplicação. No final de tudo, depois que você fez uma ótima observação, depois que você conseguiu interpretar os fatos, buscando uma correlação em todas as Sagradas Escrituras, depois que você tem convicção de que você realmente entendeu o texto bíblico, agora sim você precisa aplicar. A aplicação ela é fundamental. Se você fizer todo o processo e não aplicar, você simplesmente está amputando o texto bíblico. A Bíblia foi dada com a finalidade de mudar a sua vida, não aumentar o seu conhecimento. Eu espero que ninguém aqui tenha vindo nesta manhã para simplesmente aumentar o conhecimento. Eu espero que o objetivo último de vocês seja, no final das contas, ter a vida mudada. E a vida só pode ser mudada pela palavra de Deus, e você precisa entendê-la. A aplicação é onde as pessoas erram. Por quê? Geralmente as pessoas abrem o texto bíblico, a primeira coisa que elas fazem, aplicam, sem entender o texto bíblico. Tá? E na minha aula de hermenêutica, eu já dei em alguns locais, ministrei no Brasil, sempre que eu faço um teste lá, tem um teste lá, todo mundo erra. Por quê? Porque já vai logo de cara aplicando o texto. Eu não vou falar qual é o teste, porque quando chegar na aula de interpretação, vocês vão estar pianinho lá, né? Então vocês vão acertar, não vai ter graça. Mas as pessoas erram por quê? Porque abrem a Bíblia e já vão logo para a aplicação. A aplicação é a última parte desse processo de 4 passos. Porque você precisa primeiro observar tudo que há no texto. Você precisa interpretar aquilo que você observou, buscar a correlação das Sagradas Escrituras. Será que isso que eu estou vendo aqui, será que tem amparo em outra parte das Sagradas Escrituras? Será que esse conceito que eu estou extraindo desse trecho, será que eu encontro respaldo? Ou é algo que eu estou vendo só aqui? Se você não encontrar respaldo, então já deve soar um alerta em sua mente, porque você pode estar em apuros. E por último, o que isso significa para mim? Tá? Por último, o que significa para você? Aí nós temos o desenho para facilitar para nós aí o que é a observação. Tá? A observação está aí você simplesmente tomando nota, olhando, prestando atenção, com cuidado. E o segundo passo aí é você interpretar. Agora você está com livros de referências, você está interpretando o que você viu, você visualizou uma roda ali e tal. Agora você começa a buscar referências, como isso funciona, para que serve isso. E por último, aí você então faz a sua aplicação, né? Você senta na rodinha e sai andando, né? Você coloca em prática tudo aquilo que você aprendeu. E qual é o valor de uma observação? Como eu tenho dito, como eu disse aos irmãos no começo, nós vamos trabalhar com a letra O, a observação, tá? E qual é o valor de uma observação? Nós temos aí o nosso teólogo do momento, Sherlock Holmes, né? Ele diz o seguinte: você vê, mas não observa.
Se você assistiu a série, o filme ou leu o livro, você vai perceber que em algumas ocasiões o Sherlock Holmes fica muito bravo com o Dr. John, que é aquele amigo dele. Ele fala assim: você vê, mas não observa. Ele fica irritado porque os dois estão na mesma cena do crime e o Sherlock Holmes está olhando a mesma coisa que o Dr. John e o Dr. John não consegue perceber algumas coisas, mas eles estão olhando para a mesma coisa, para o mesmo fato. Aí o Sherlock Holmes fica irritado: Dr. John, você vê, mas não observa. Há uma grande diferença entre você ver algo e você observar. Por exemplo, hoje, para vir aqui, vocês vieram enxergando, acredito, ninguém veio cego aqui. Vocês viram muitas coisas no caminho. Por exemplo, vocês viram muitos semáforos para até chegar até aqui, certo? Ou você não viu nenhum, passou tudo? Viu? Quantos semáforos tinha do lado aqui? Não sabe. Ele viu, mas ele não observou, tá? Ah, quem aqui já pegou a nota de R$ 5 na mão? Todo mundo, eu acho que pegou a nota de R$ 5 na mão um dia. Quais das seguintes descrições não estão ali na nota de R$ 5? A. Em Deus confiamos. B. Deus seja louvado. C. Departamento do Tesouro. E E. Banco Central do Brasil. Qual dessas descrições não se encontram na nota de R$ 5? Sabe? Nem lembro mais como é que é a nota de R$ 5, né? Sim. Tem que usar 5.000 ienes a próxima vez, acho que é mais interessante. Ah, você ontem trabalhou, provavelmente. Você esteve com várias pessoas, né? Ali no seu redor. Você viu muitas pessoas. Você consegue descrever com detalhes o tipo de roupa que aquelas pessoas estavam usando? Agora, se for uniforme, aí não vale, né? É tudo igual. Mas você consegue descrever o tipo de roupa que aquelas pessoas estavam usando? E você que é casado, né? Você certamente já viu o seu marido se barbeando. Já conseguiu perceber por qual lado do rosto ele começa a se barbear? Ou a esposa, por qual lado da face ela começa a se maquiar? Observe, sempre começa pelo mesmo lado, né? Preste atenção. Talvez você tenha visto tudo isso, mas não tenha observado os detalhes. Mas eu não quero, na verdade, ensinar vocês a observar essas coisas para que vocês saibam quantos semáforos tem. Tá? Vocês não vieram aqui para aprender a observar o que nome, que descrição está na nota de R$ 5. Eu creio que vocês vieram aqui para observar o texto bíblico. E eu tenho certeza que todos vocês aqui já leram aquela história da negação de Pedro. Todos aqui leram, certo? Quem aqui nunca leu o livro de Marcos? Então, todo mundo leu o livro de Marcos. Então, vocês viram o livro de Marcos, certo? Vocês leram vendo o livro de Marcos, não tem como ler sem ver. Mas eu quero fazer um teste com vocês aqui, para a gente descobrir se vocês conseguiram realmente observar o texto bíblico. Então, dentro daquela história da negação de Pedro, tá? Aquela história em que Pedro nega o nosso Senhor Jesus, eu tenho 4 opções para vocês aqui. Tá? A primeira opção é: Pedro negou Jesus após o galo cantar 3 vezes. Opção B: Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar 2 vezes. C: Pedro negou 3 vezes Jesus após o galo cantar 3 vezes. D: Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse uma vez. Tá? Observação aí nesse texto, escolha a alternativa correta. Você acha que é A, que Pedro negou Jesus após o galo cantar 3 vezes? Então preste atenção no que você está lendo. B: Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar 2 vezes. Letra C: Pedro negou 3 vezes Jesus após o galo cantar 3 vezes. 2 vezes o 3 aqui. E a letra D: Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse uma vez. Quem acha aqui que é a letra A? Ninguém? Ninguém acha que é a letra A. Quem aqui acha que é a letra B? Ninguém acha que é a letra B. Quem acha que é a letra C? Uma pessoa acha, 2 pessoas acham que é a letra C, tá? Quem acha que é a letra D, o resto, né? Vai levantar a mão, né? Uma dessas aqui tem que estar certa, tá?
Olha, eu fiz várias experiências com esse slide aqui com muitas pessoas, né, do Brasil, primos, parentes, algumas pessoas que eu sei que não iam participar da aula. Olha, a maioria vai para a letra D. A maioria vai para a letra D. Vocês já leram o livro de Marcos, certo? Ok. Então, a resposta correta é essa daí, a letra B. Ninguém até agora, né, desse teste que eu fiz, acertou. Tá? Então não fique triste, não. É que vocês estão junto com a galera toda que errou. Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar 2 vezes. Estranho, né? Isso aí. Tá ok. Mas abra sua Bíblia em Marcos 14:30. Abra sua Bíblia em Marcos 14:30. Temos várias versões. Dá uma observada no texto aí, vê se passou alguma coisa batida aí, vê se eu estou realmente certo, se o meu PowerPoint está errado. Você deve estar pensando, não, esse irmão está errado, né? Não é possível que o galo cantou 2 vezes. Alguém está com alguma Bíblia que fala que não cantou 2 vezes? Tá duas aí? Tá todo mundo assustado. Vocês já leram Marcos, né? Essa é a diferença entre você ver algo e observar. Se você estivesse observando esse texto com os passos que eu vou dar na aula de hoje, você certamente teria percebido isso. Não ia passar batido. Tá? Essa é a grande diferença. E aqui eu trouxe em algumas versões, talvez você estava falando, bom, na minha versão não deve estar assim, né? Mas eu trouxe a NVT, né? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. A NVI, respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes me negará. E na ARA, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes de que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes, tá? Então, é só um teste para vocês perceberem a importância de uma observação. Essa é uma imagem muito famosa que tem na internet. Eu acho que a maioria de vocês já viram essa imagem aqui. O que você consegue ver nessa imagem? Acho que a maioria já consegue perceber aí. Tá? É bem provável, você já quebrou a cabeça nela, você já viu as pessoas explicando o que tem ali. Quem não sabe o que tem ali? Quem não sabe? O que a irmã tá vendo? Uma árvore, tá? A irmã tá vendo uma árvore porque talvez ela não conhece essa imagem ainda. A maioria já conhece. Ah, e se eu disser para a irmã que há alguns rostos ali naquela imagem, melhora? Consegue ver? Não? Tá ok. A aula, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai colocar pontos em locais certeiros. Agora a irmã consegue ver rosto ali? Agora conseguiu. Tá? Então, em cada ponto desse aqui, nós temos um rosto que aparece aí, né? Se você observar, nós temos esse senhor aqui, essa senhora aqui, tem um rostinho aqui, tem mais um rosto aqui, ó. Tudo isso aqui é rosto, ó. Um carequinho aqui, um outro velhinho aqui, outro barbudão aqui, parece o bigode do Rafael. Aqui, mais um rosto aqui. Então, se eu colocar pontos aqui, a visão de vocês já muda, né? Já facilita um pouco nesse processo de observação. E é exatamente isso que essa aula se propõe a fazer. Fazer com que você, ao olhar para o texto bíblico, que tem aquela informação abrangente, eu quero fazer você colocar pontos, ou seja, focar a sua visão no local correto. Se você fizer isso, você vai conseguir enxergar a imagem como um todo, vai conseguir perceber os rostos que aparecem ali. Nessa próxima imagem aqui, um próximo teste, vocês viram essa imagem que apareceu ali agora há pouco, vocês viram de manhã, né? Quando vocês chegaram aqui, vocês viram que tinha um slide com algumas imagens ali. Quem viu? Todo mundo viu? Todo mundo viu. Vamos ver se vocês observaram. Quem pode me dar detalhes sobre o que vocês observaram ali? Hã? Tinha um Nike, irmão. Disse que tinha um Nike. Uma folha verde. Carrinho amarelo, fusquinho. O que estava escrito na xícara? Tá, é. Ele viu, mas não observou. Ele viu, mas não observou. O que mais? Uma caixinha de cores.
Ninguém? Não com detalhes. Ninguém mais? Ninguém consegue se lembrar mais? Nada? Eu deixei ali por um... Hã? Que bonequinho? Tem certeza? Tá. Eu já deixei aquela imagem ali por mais ou menos uns 8 minutos. Então você teve aqui olhando, com certeza você viu essa imagem que estava ali. Mas você não conseguiu observar. Essa é a diferença, tá? A diferença não é simplesmente bater o olho nas coisas. Isso aí todo mundo faz. Todo mundo aqui viu a imagem, né? Todo mundo já leu o livro de Marcos. A diferença está no processo de observação. Você ser observador, tá? Então a imagem tá aí, olha quanta coisa passou batida. 3 bonecos, o Candião falou um só. E esses bonecos aí, quando o pessoal fala, a maioria das pessoas nem sabe que bonecos são esses aí, né? Tá, os bonecos do Chaves aí, o pessoal fala seu Barriga, Chaves, seu Madruga, né? Nem tem eles aqui. Nesse teste que eu fiz, o pessoal não consegue se lembrar, tá? Então, essa é uma grande diferença que eu quero apresentar a vocês sobre a observação. Eu preciso que você ligue o microfone aqui para mim, Rafael. Eu vou colocar a cena de um trecho do Sherlock Holmes da série. E eu quero que você observe essa cena aqui e veja a importância da observação, tá? O Sherlock Holmes, ele é o detetive mor da história, tá? Então é o exemplo máximo de um bom detetive, de um bom observador. E aqui é a cena em que o Sherlock Holmes conhece o Dr. John. Se você não leu a história do Sherlock Holmes, o Dr. John era um médico que tinha vindo da guerra, né? E nessa ocasião, em muita dificuldade, um pouco traumatizado ainda com a questão da guerra, havia se machucado. Ele conhece o Sherlock Holmes numa procura de um apartamento para alugar. E a cena vai ser essa daqui. Bom, nós vimos aqui a cena da série, né? Pelo menos eu acho que você vai ter vontade de assistir a série a partir de agora, né? Tem já gente anotando aí. É uma série bem interessante em que você vai aprender muito sobre o processo de observação, tá? Eu aprendi muito ali assistindo uma parte dessa série aí. A grande questão é, tá, legal tudo isso, muito bom, eu sei, já estou convencido de que eu preciso aprender a observar, eu tenho que fazer as observações do texto bíblico, ela é fundamental na minha interpretação, mas a questão é por onde começar? Como que nós vamos começar nesse processo de observação? E o que eu quero fazer com vocês agora, nessa primeira parte, é fazer a observação em cima de um único versículo, tá? Então eu vou trabalhar com vocês passo a passo e a gente vai fazer uma observação em cima de um único versículo, a qual você conhece muito bem, tá? E a gente vai extrair desse único versículo conhecido pelo menos 30 observações. Então eu quero que você pegue a sua caneta aí, a sua Bíblia, e vá anotando isso que a gente vai observando, tá? Faz de conta que a gente está fazendo isso junto agora, e você vai tomando nota, observando, que depois lá na frente vai servir de modelo para você quando fizer próximas observações. Nós vamos começar por um versículo, depois do almoço nós vamos trabalhar com um parágrafo, tá? Que é uma sessão um pouquinho maior. E depois nós vamos trabalhar com quadros que vai pegar blocos bem maiores, de 3 ou 2 capítulos ou até mais, tá bom? Então nós vamos começar passo a passo. Eu quero que você aprenda observando esse versículo aqui. Todo mundo conhece, né? Atos 1:8. Eu sei que até podem citar de cor. Tá? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Todo mundo conhece, certo? Então a gente sempre trabalha com versos conhecidos, tá? Qual é a primeira palavra desse versículo aqui? Tá? Nós vamos então observar que a primeira palavra é a palavra mas. E a palavra mas nas Sagradas Escrituras, ela indica um contraste. Então, todas as vezes que você se deparar com a palavrinha mas, anote isso. Encontrou a palavrinha mas em algum texto, saiba, trata-se de um contraste. Antigamente éramos mortos em nossos delitos e pecados, mas houve uma mudança, há um contraste.
Nós estamos saindo da morte para a vida. Houve um contraste. Então, estava vindo para o curso nessa manhã, mas, já se espera que você não vai vir, espera que alguma coisa aconteceu, algum contraste aconteceu. Então, todas as vezes que você encontrar o mas, saiba, trata-se de um contraste. Só que o contraste sempre é referente a algo que já foi dito. Tá? Sempre antes do mas tem que vir alguma coisa. Estava a caminho, mas, então eu preciso, se eu começar, mas eu cheguei no curso, mas eu não consigo entender exatamente o que você está querendo dizer, eu preciso do todo. Então o mas, ele me obriga a fazer o quê? A ir para o contexto. Então eu tenho que voltar lá no começo. E eu vou ensinar isso depois, mas você nunca deve começar por um versículo solto, perdido no meio da Bíblia. Isso é muito perigoso e a chance de você errar é muito grande. Então, esse processo OICA que eu vou te ensinar, você deve começar do começo do livro sempre, tá? Capítulo por capítulo, desde o começo. Então, mas ele aqui me obriga a voltar lá para os primeiros versículos do capítulo 1. Já que nós estamos aqui no versículo 8, tá muito fácil voltar no começo. Tá? Então a gente vai lá para o contexto e a gente vai observar o que nós temos aí. Então vocês abrem aí, voltem lá para o versículo 1, né, do capítulo 1. O versículo 1 ele começa assim, ele menciona o primeiro livro. Tá? Nós temos aí o escritor, que a gente ainda não sabe quem é, nesse processo de investigação, ele fala o primeiro livro, ele menciona a presença de um primeiro livro. Que primeiro livro é esse? Então você tem que fazer uma pergunta, tá? Que livro é esse que ele está falando aqui? E sobre investigação, você estudando naquele processo de interpretação, você observa que ele fala do primeiro livro e você interpreta e descobre que esse primeiro livro é qual? Quem sabe? Lucas, muito bem. É o Evangelho de Lucas. Então a gente acaba descobrindo que mais uma coisa, que Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Tá bom? Então nós já descobrimos quem é o autor, nós já descobrimos que o Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Aí apareceu uma figura. Quem que aparece aqui? Lucas. Aí o que você precisa fazer? Todas as vezes que você encontrar um personagem, você precisa fazer um perfil biográfico dele. Quem era Lucas? O que fazia Lucas? Qual a importância de Lucas nessa história? Por que Lucas se propôs a escrever esses dois tratados? Então, todas as vezes que você encontrar um personagem, então, abra aí um parênteses no seu estudo e faça uma análise do perfil biográfico dele. E eu indico esse livro aqui, tá? Quem é quem na Bíblia. Então, todas as vezes que você estiver aí diante de algum personagem, então você procura o nome dele aqui, que vai ter muitas informações sobre ele, tá? É um livro grossinho, tal, legal, tem personagens que a gente nem sabe que tem na Bíblia. Então, Cadmiel, alguém já ouviu falar do Cadmiel? Tá lá na Bíblia, tá? Então é até do Cadmiel, que a gente não conhece, ele fala. Então é um livro bem interessante, vale a pena você adquirir. Não sei se o Carlos tem aí, tá? Mas vale a pena você adquirir, porque você vai precisar desse livro no seu processo de observação do texto bíblico. Então você descobriu quem é Lucas, a gente não tem tempo para falar dele aqui. Você descobriu algumas coisas sobre Lucas. E agora, no comecinho do capítulo, do versículo 1, ele diz o seguinte: tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Tá? Lá no primeiro versículo, você vai encontrar essa pequena frase assim, tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Aí a gente já tem uma dica de que Atos vai dar a continuação do ministério de Jesus aqui na terra, tá? Tudo que Jesus começou a fazer e ensinar lá no Evangelho de Lucas, Jesus morre, está prestes a ser assunto aqui agora. Então, isso nos mostra que Atos será a continuação daquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. Ou seja, os discípulos agora terão que assumir daqui para frente o ministério que Jesus começou lá atrás. Então, nós temos já essa informação, nós temos essa dica, nós temos a continuação aqui em Atos do ministério de Jesus Cristo através dos seus apóstolos.
Daí nós percebemos a presença de um nome também que aparece aí. Que nome que aparece aí? Ó, excelentíssimo. Tá? Aqui não aparece excelentíssimo, mas em Lucas aparece excelentíssimo Teófilo. Então nós observamos também que Lucas dirige o seu tratado à mesma pessoa. Teófilo. Opa, apareceu mais um nome, o que você tem que fazer? Pegar aquele livro ali, quem é quem na Bíblia, pesquisar sobre Teófilo e tentar descobrir quem ele é. Isso ajuda e muito. Bom, nós percebemos que Lucas, lá em Atos, chamava ele de excelentíssimo Teófilo. E aqui em Atos, ele não chama de excelentíssimo Teófilo, chama pelo menos apenas de Teófilo. Por quê? Então é uns porquês que você vai colocando aí. Resposta. Por que que ele era excelentíssimo e agora ele não é? Então você vai pesquisar, você vai descobrir que há algumas possibilidades. Primeira possibilidade, talvez por causa da sua conversão ele tenha perdido a sua posição de renome dentro do Império Romano, tá? Então talvez ele tenha perdido a sua posição e já não precisava mais ser chamado, não podia mais ser chamado de excelentíssimo, ou pela familiaridade com Lucas, né? Isso já não requeria mais certas formalidades, então são possibilidades. Então você coloca dentro do quadro de possibilidades. Possibilidades não são certezas, tá? Mas é importante que você saiba as possibilidades. Aí quando nós voltamos para Atos capítulo 1, né? Ali no versículo 6, por exemplo, nós vamos perceber que houve um diálogo. Voltando aqui o contexto, houve um diálogo, tá? E nesse diálogo nós temos o que ali? O que nós temos nesse diálogo? Leia aí para mim. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então, Senhor, será nesse tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Então nós temos aqui o quê? Um diálogo entre Jesus e os seus discípulos, e nesse diálogo nós temos uma pergunta. Quando o Senhor vai restaurar o teu reino aqui? Quando será isso? Quando que vai acontecer? Então nós temos uma pergunta e Jesus responde. E na sua resposta nós temos duas respostas ali. Uma negativa e uma positiva. A negativa está aí. Não compete a vocês saberem o tempo. Então Jesus dá aquela resposta negativa. Não cabe a vocês saber o dia. Não cabe a vocês saber o tempo. E a outra resposta é uma resposta positiva. E a resposta positiva começa com mas. Mas vocês receberão o poder do Espírito Santo. Então, negativo, não compete a vocês saber. Positivo, vai chegar um tempo. O Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas. Então, a resposta de Jesus é uma resposta positiva e uma resposta negativa. Aí, seguindo a sequência do nosso texto, nós temos a palavra recebereis, tá? Recebereis. E a gente faz aquela perguntinha. Você escreve a sua perguntinha aí. Quem? Quem são esses aqui? Quem que vai receber? Tá? Nós temos o sujeito oculto aqui, né? E aparece aqui na parte de baixo também. Ao descer sobre vós. Né? Mas não fala quem. Então você deve fazer a pergunta quem que vai receber e você vai descobrir que está também no futuro. Quem é que vai receber aqui? Sobre investigação, no contexto você descobre que são os discípulos e que está no futuro. Vocês vão receber ainda. Até aquele determinado momento os discípulos não haviam recebido algo aqui. E o que que eles vão receber? Poder. Tá? O que que é poder? Né? Hadouken, das Maxempuk. O que que é poder? Poder é uma habilidade que eles vão receber aqui, tá? Aí continua aqui na cor. Ao descer vai indicar para nós o tempo. Então nessas palavrinhas você vai escrever nessas perguntas aí. Recebereis quem? Futuro, né? Isso está indicando que vai acontecer ainda. Poder, não sei o que é poder, tal. Você vai investigando e vai descobrindo o significado de cada palavrinha. Ao descer, isso aqui indica quando isso vai acontecer. O tempo, vai chegar um tempo em que vai acontecer algo.
sobre vós. Então vai vir sobre eles, ou seja, vai vir algo externo, não é algo que vai vir deles, é algo externo que vai agir sobre a vida deles, e esse aparece aí, o Espírito Santo. Ou seja, eles vão receber num determinado tempo um poder, uma habilidade, eles, os discípulos, uma habilidade que vem de fora deles, e essa habilidade é uma habilidade sobrenatural que vai ser concedida pelo Espírito Santo. Então nós temos até aqui então essas anotações que podem nos ajudar. Anotaram? Então, revisando, nós temos o contexto, porque a palavra ela começa com mas é um contraste que nos obriga automaticamente a voltar ao contexto. Lá no contexto nós descobrimos que o seu escritor é Lucas, e Lucas se direciona a Teófilo, e nós percebemos que lá no começo há um diálogo em que os discípulos, alguém ali dos discípulos, faz uma pergunta ao Senhor sobre o tempo em que aquelas coisas iriam acontecer. Nós observamos que Jesus dá uma resposta negativa e uma resposta positiva, e a resposta positiva é que no futuro eles iriam receber a habilidade, iriam receber o poder num tempo em que eles não sabiam quando ainda, viria de fora deles algo sobrenatural, ou seja, o Espírito Santo que agiria na vida deles, capacitando eles a ter essa habilidade, esse poder. Mas eles teriam poder e habilidade para quê? Automaticamente nós precisamos fazer essa pergunta: para que eles terão essa habilidade? Aí nós vemos aquela questão da causa e efeito. Porque eles vão receber o poder do Espírito Santo, porque num determinado tempo vai descer sobre ele de fora, ou seja, sobrenaturalmente, então eles serão capacitados a ser testemunhas de Jesus Cristo. Então, causa e efeito, porque eles receberão o Espírito Santo, terão capacidade para ser testemunhas de Jesus. Aí você deve avaliar o que significa ser uma testemunha. O que é uma testemunha? É alguém que fala de algo que viu, né? De algo que presenciou. E aqueles homens ali, eles eram, de fato, os discípulos de Jesus, testemunhas oculares de tudo aquilo que ele havia feito até então. Pode. Aí, a sequência do livro começa com tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, tanto, né? Esse tanto já logo de cara me indica que ele vai falar mais de uma coisa. Tanto eu já espera que vou falar de mais alguma pessoa, né? Tanto esse livro quanto já espera-se que eu vá falar de outro livro. Então ele começa tanto em Jerusalém. É óbvio que ele precisa falar de outra localidade também. Nós encontramos aqui basicamente o perfil. Será que a gente consegue encontrar o perfil, o esboço de todo o livro aqui? Se você pesquisar, você vai descobrir que Atos 1:8 é, na verdade, o esboço de todo o livro de Atos. Se você olhar o desenrolar da história em Atos, você vai descobrir que a história em Atos é basicamente a história do Evangelho sendo proclamado em Jerusalém, depois a Judéia, depois indo para Samaria, depois alcançando os confins da terra lá no final com o apóstolo Paulo. Então você já tem aqui também o esboço, ou seja, o perfil de todo o livro. Aí nós temos essas cidades que aparecem, essas localidades que aparecem aí. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. O que você precisa fazer? Há uma razão dessas localidades estarem aqui, há uma razão delas estarem nessa ordem. Então o que você precisa fazer? Pesquisar sobre Jerusalém. Onde ficava Jerusalém? O que era Jerusalém para os discípulos? O que representava eles? Por exemplo, o templo ficava onde? Ficava lá em Jerusalém. Tá? Então, há vários detalhes sobre Jerusalém que você precisa colher. Depois, Judéia, você vai descobrir que era uma província, né? Assim como São Paulo, capital, é para São Paulo, cidade. Então, você vai perceber que Judéia e Jerusalém é uma província, como se tivesse uma província dentro da outra. Tá? Ou seja, você vai perceber que é um progresso de dentro para fora, né? O Jesus aqui, ele deu essa progressão
partindo de dentro para fora até alcançar os confins da terra. Nós também precisamos ir para o final, ou seja, para o final dos versos aqui, tá? Nós, do final do verso 9 a 11, até onde nós terminamos o parágrafo. E nós vamos descobrir o quê? Que ali há uma atmosfera tremenda. O que é essa atmosfera? Você deve sempre, quando estiver lendo um texto bíblico, tentar captar essa atmosfera. A atmosfera é você entrar para dentro do texto bíblico, se envolver nas emoções, nos sentimentos. A atmosfera aqui era que o Senhor Jesus estava dando as suas últimas palavras aos seus discípulos. Daqui a pouco ele ia ser assunto aos céus. Aquelas últimas palavras. Então consegue imaginar o pensamento dos discípulos naquele momento, consegue imaginar o coração deles, o mestre, aquele que andou conosco, aquele que nos ensinou, aquele que até nós perdemos a esperança quando ele morreu, nós ficamos desesperados, agora ele ressuscitou, está conosco aqui, mas ele já está subindo, já está indo embora novamente. Então percebe a ansiedade com relação aos discípulos. Talvez por causa dessa ansiedade, os discípulos fizeram aquela pergunta: quando o Senhor será então que restaurará essas coisas? Então havia na mente dos discípulos uma ansiedade, uma atmosfera de ansiedade. O mestre está indo embora. Sabe aquela cena do filme em que o ator ele morre e antes de morrer ele dá aquelas suas últimas palavras, e aquelas últimas palavras são as palavras que vai dar significado a todo o filme? É aqui. Nós temos as últimas palavras de Jesus. Portanto, são palavras importantes que merecem a atenção dos discípulos. Eu estou indo. Acalmem. Vai chegar um tempo. Vocês vão receber o Espírito Santo, que ele já havia dito antes que seria o Consolador. Ele vai vir, ele vai dar capacidade a vocês, uma capacidade sobrenatural, e vocês serão as minhas testemunhas. E ele cita essas localidades aqui. Últimas palavras do Senhor Jesus Cristo. Isso cria essa atmosfera de ansiedade, de preocupação, de anseio. O meu Senhor está partindo. Então, todas as vezes que você estiver dentro de um texto, lembre-se, os textos bíblicos eles foram criados dentro de uma atmosfera real. O texto bíblico não é um ditado. Escreva aí, eu sou assim, faça isso. Não é um ditado de regras, ainda que tenha isso em algumas partes. O texto bíblico ele foi escrito dentro da revelação progressiva do Senhor, dentro da história. Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, ele estava mergulhado em emoções. Imagina, você tem que entrar na mentalidade dos escritores, tentar imaginar os sentimentos, tentar captar essa atmosfera. Isso te ajuda muito, porque a gente pensa que o texto bíblico é um texto sem vida, é um texto que você simplesmente lê e não tem vida. Parece que Pedro não tinha sentimento, parece que Paulo também não tinha sentimento, mas eles eram seres humanos e tinham sentimentos. Agora imagine, Paulo foi na Galácia, naquela região da Galácia, pregou o evangelho, as pessoas se converteram, os filhos na fé dele, que ele havia gerado, e de repente ele sai dali e ele recebe uma notícia: olha, eles estão dando ouvido aos judaizantes. Imagine o coração de Paulo, imagine se fosse você. Você prega o evangelho, já deve ter acontecido com você. Você prega o evangelho, a pessoa está lá firme, e de repente você recebe a notícia que a pessoa já não está mais. Já desandou, está dando ouvidos a falsos mestres, está seguindo Benerim. Imagine seu coração como é que fica. Você certamente ficaria muito triste. Aí, se você percebe, se você consegue captar essa atmosfera, quando você lê o livro, você percebe coisas que lendo simplesmente você não vai perceber. Por exemplo, Paulo chega lá: ó, seus Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Muito duro, rígido, porque ele está colocando o seu sentimento, as suas emoções, mas depois ele coloca ali seu coração. Novamente sinto dores de parto por vocês. Então há emoções na escrita, há emoções nas palavras. Tente enxergar os discípulos nesse instante aqui, a atmosfera por trás disso, eles olhando Jesus falar essas últimas palavras. Ele vai embora. Imagine você estar diante da pessoa que você mais ama agora, e você sabe que ela vai embora, que ela vai morrer, e ela está dando as últimas palavras. Como estaria o seu coração nesse momento? Quanto de atenção você daria a essas últimas palavras do seu ente querido? Era assim que estava acontecendo com o nosso Senhor Jesus. Estava partindo, estava indo embora. Até aqui alguma pergunta?
Não? Que hora que é o coffee break? Quem perguntou isso? Ninguém, né? Ah, então, dentro desse pequeno texto aqui, dá pra gente colher pelo menos 30 observações, analisando o contexto, analisando a carta de Lucas, que você precisa ler lá o começo, analisando as pessoas que aparecem aqui, Lucas, Teófilo, os apóstolos, né? Esse vós aqui, há de vir sobre vós, quem são os vós? Os apóstolos, você tem que fazer um perfil biográfico deles. Quem era Pedro, quem era André, e os 12 aqui você tem que fazer o perfil biográfico deles, até Judas você inclui ele aqui, tá? Ele não estava aqui, mas você põe ele aí, tá? Você precisa fazer um perfil biográfico e isso vai, eu tenho certeza, te ajudar muito nesse seu processo, tá? Então, para chegar a essas observações aqui, você vai precisar de tempo. Para ler esse versículo aqui, você precisa de 30 segundos para ler muito lento. Mas para chegar a essas observações, você precisa gastar tempo estudando os personagens, estudando cada partícula aqui, mas o recebereis, cada partícula. Depois, mais para frente, eu vou dar iscas para você, tá? Para você jogar no texto bíblico com perguntas. Eu vou dar 6 iscas. Olha, funciona. Não é organizações tabajaras. Funciona de verdade, tá? Em qualquer texto bíblico, essas 6 perguntas que eu vou ensinar vai funcionar aqui. Foram as primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a estudar a Bíblia. Um amigo falou assim, eu fui convidado para dar um estudo na época, nem sabia nada, né? Nem sabia ler a Bíblia. Aí me chamaram, eu falei para um amigo, eu não sei como é que faz. Ele falou assim, cara, faz essas perguntas ao texto e responde, é isso. É simples assim? É. Olha, funcionou. Funcionou mesmo. E eu vou dar depois essas iscas depois do almoço, se não me falha a memória. Alguma vez você já fechou a sua Bíblia depois de algum tempo de leitura e ficou frustrado por não se lembrar de absolutamente nada? Já? Ai, quase todo mundo balançando a cabeça. Tá? Quase todo mundo confessando aqui, né? Eu também. Tá? Alguma vez já aconteceu de você estar lendo um livro e você olha, eu estou na página 15. Não lembro de nada do que eu li. Às vezes as pessoas compram um livro aqui, eu indico o livro, e depois de um tempo falo, e aí, como é que tá a leitura do livro? Rapaz, eu cheguei na página 100 e pouco, mas voltei do começo porque eu não lembro de absolutamente nada. Sabe, irmãos, eu fui converto ao Senhor um mês antes de completar 15 anos. De 14 para 15 anos, e no mês seguinte era meu aniversário. E todos os anos minha mãe fazia uma festa de aniversário assim, para a família, para os amigos. E naquela ocasião eu tinha um tio, né, tenho até hoje, e eles sempre me davam, um casal de tios, sempre me davam presentes legais. Aqueles minigames, né, Tetris na época, era tecnologia da época, era o PlayStation da época, eu ganhava aquilo. Uma vez ganhei carrinho de controle remoto com fio, né? Naquela época o controle remoto tinha fio, né? Então é inimaginável controle remoto com fio, mas naquela época era tudo de bom, eu ganhava essas coisas. Ele virava robô, ficava em pé, tal. E depois eu ganhei aqueles hominhos que se arrastavam no chão com a metralhadora, você deve lembrar disso aí. Eu só ganhava presente chique desses tios. Aí na minha conversão, quando eu me converti, eu cheguei para esse casal de tio e pedi que eles me dessem um presente que eu queria muito, uma Bíblia. Eu ia para a igreja, eu não tinha Bíblia, né? Então eu ficava lá no domingo catando a Bíblia de todo mundo para ler bastante, porque eu não tinha Bíblia em casa para ler. O único contato que eu tinha com Bíblia era uma Bíblia desse tamanho que a minha mãe tinha, uma Bíblia católica, e ficava na estante aberta lá, cheia de poeira. Minha mãe não acredita em nada, mas tá lá a Bíblia, não sei porquê. E eu ficava folheando aquilo quando era criança, porque tinha umas fotos assim de Jesus sendo crucificado. Eu gostava muito de ver aquela cena, porque eu assistia na rua, né, naquelas procissão, sei lá, que tem lá, encenação na Páscoa. Eu ficava vendo e via, olha, realmente tá aqui, né? Achava legal, bonito, né? Mas eu nunca tinha lido a Bíblia. E achava que não podia ler a Bíblia católica naquela época, né? Eu ainda estava em processo de aprendizado. Então eu ficava na igreja lendo a Bíblia de todo mundo, né? Pegava a Bíblia da galera, lia um pouco aqui, um pouco, porque eu não tinha a Bíblia em casa. Aí eu não tinha também dinheiro. Aí eu pedi, tio, eu não queria um presente diferente esse ano. Eu quero uma Bíblia. Aí eles me deram essa Bíblia. Eu nunca tinha lido. Mas eu comecei a ler toda aquela Bíblia lá na minha casa, não entendia absolutamente nada. E naquela ocasião, eu estava trabalhando no supermercado Itamaraty na época,
E eu tirei férias, né? Um ano lá já, tinha direito a férias. Eu ia vender minhas férias, mas porque eu havia me convertido, eu decidi não vender minhas férias. Decidi tirar as minhas férias para estudar a Bíblia. Eu precisava aprender sobre a Bíblia. Então eu tirei esse um mês de férias com um propósito de estudar a Bíblia. Na época eu ouvia muitas pessoas citando na igreja, como o apóstolo Paulo diz, e Paulo não sei o que, é carta de Paulo. Eu falei, esse Paulo é muito importante, vou estudar sobre ele. Então se ele tem muitas cartas aqui, e se ele é citado constantemente, deve ser um caminho bom para seguir. Falei, vou em 30 dias estudar tudo sobre o apóstolo Paulo. Então todos os dias de manhã subia no telhado de casa, ficava sentadinho lá, abria a Bíblia, começando ali em Atos, ia lendo a Bíblia, lendo. Olha, eu fiquei os 29 dias da minha vida, ali das minhas férias ali, todos os santos dias, subia no telhado, ficava lendo a Bíblia lá. Aí quando eu cheguei no 29º dia, eu subi, comecei a refletir um pouco sobre o que eu havia estudado até então. E eu cheguei à conclusão de que eu não sabia nada. Nada, não sabia nada. O que você aprendeu nesses 29 dias? O grilo cantava, né? Saía nada na minha cabeça. E para piorar, eu ia na igreja, às vezes o pastor estava pregando, e como disse o apóstolo Paulo em Coríntios, eu falei, eu li isso, como é que eu não vi? E comecei a ficar desesperado. Eu lembro que naquele dia, eu chorei desesperadamente. Desesperadamente, como eu chorei poucas vezes em minha vida. Eu passei umas 2 horas ali naquele telhado chorando de forma desesperada. Acho que a calha d'água assim começou, né? Chorei muito mesmo naquele dia, porque eu não conseguia entender nada. Então, de repente, eu olhei para os céus e falei assim, olha, eu não sei orar. Eu não sei como é que ora, eu não sei usar palavras legais como o pessoal da igreja usa, mas, por favor, me ajude, eu quero entender o texto bíblico, né? E chorei mais um pouquinho e fiquei lá, tal. E depois daquilo, mais pra frente, Deus foi de uma forma trabalhando em minha vida, até tô aqui ensinando vocês hoje. Mas foi desesperador, porque, eu li 29 dias e não consegui aprender absolutamente nada. Talvez esse seja o problema que você tenha hoje. E era o problema que eu tinha naquela época. O problema é que talvez você não saiba ler. Não fique ofendido. Não estou tentando te ofender. Esse era o meu problema. 2 problemas podem acontecer para que você, ao final de uma leitura de qualquer texto, chegue à conclusão de que não aprendeu nada. 2 coisas podem ter acontecido. Primeiro, você não sabe ler. Segundo, você não sabe o que procurar no texto. Se você não souber ler, certamente você não vai saber o que procurar. Mas pode ser que você até saiba ler, mas você não sabe o que procurar. Se você não sabe o que procurar no texto, você não consegue absorver. A ideia é que você leia de forma aquisitiva, ou seja, você tem que aprender a ler extraindo o que o texto quer te realmente mostrar. O escritor, seja de livro, seja da Bíblia, quando ele escreveu com um propósito. E se você ler e não alcançar esse propósito, ou seja, você na verdade não leu. O grande problema que nós estamos vivendo nos dias de hoje é que nós transitamos de uma cultura, né, nessas últimas décadas, houve uma mudança de uma cultura de leitores para uma cultura de telespectadores. No passado, quando você queria ter alguma informação, noticiário, o que você fazia? Lia o jornal. Você comprava nas bancas o jornal. Você assinava jornal. Eu era da época que a gente assinava jornais. Tá? Então, todo dia o cara jogava o jornal lá na sua casa, 4 horas da manhã, você acordava com aquele barulho, mas estava lá o jornal e você lia. Quando você queria saber das fofocas do dia a dia, você comprava revistas, magazines. Quando você queria, você era criança, jovem, assim, adolescente, você queria alguma coisa para se divertir, você comprava história em quadrinhos, gibi. Então a gente lia. Mas infelizmente nós transitamos de uma sociedade de leitores para uma sociedade de telespectadores. Tudo que você precisa hoje tem onde? No YouTube. O YouTube está lá. Você quer qualquer coisa, você consegue encontrar lá no YouTube. Antigamente, para estudar teologia, para estudar a Bíblia, a teologia, você tinha que ler e ler muito. Hoje você põe o assunto que você quer, tem vídeo no YouTube e está lá um ótimo, excelente pregador te ensinando. Isso não é ruim.
O YouTube é uma ótima e excelente ferramenta que você deve usar, mas nós não podemos nos acomodar. A Bíblia, ela é um livro e você precisa aprender a ler. Deus não mandou um vídeo no YouTube para falar com você. Deus mandou um livro. E por isso, mais do que nunca, precisamos retomar a essa questão da leitura. Então nós precisamos aprender a ler. Parece até assim antagônico, né? Assim, falar assim, aprender a ler, né? Você está lendo já. É a mesma diferença entre ver e observar. Ler não significa você saber mencionar o que as palavras, não você saber falar cada palavra. Bíblia é um livro. Não é isso que é ler. Ler é você realmente entender as implicações que está por trás dessa frase. A Bíblia é um livro. Então, as implicações por detrás disso é que vai dar vida à sua leitura. Então, se a Bíblia é um livro, se nós precisamos aprender a ler, então nós precisamos aprender a ler melhor e mais rápido. Melhor e mais rápido. Por quê? Se você consegue ler rápido, você vai ganhar tempo. Você consegue, por exemplo, fazer uma observação em menos tempo, porque você consegue ler rápido, de forma lógica, absorvendo o conteúdo, você consegue ler melhor e mais rápido, você vai ganhar muito tempo. Se você precisar ler a mesma página 4 ou 5 vezes para entender, você vai perder muito tempo naquela página. Né? Então, você deixa de ganhar no seu estudo bíblico. Se você consegue ler 10 páginas num tempo em que no passado você lia uma página, olha quanta página você leu, quanta coisa você extraiu. Então nós precisamos aprender a ler melhor e mais rápido. Já aconteceu de você estar num pequeno grupo de estudo e pedir para que as pessoas, ou você já participou de um grupo em que alguém pede para que as pessoas, cada um leia um versículo? Aqui é o capítulo 1, você leu 1, você leu 2, você leu 3. Já aconteceu? Já participou disso? Eu já participei de vários assim. A ideia é que seja uma leitura dinâmica, mas o que acontece? O primeiro chega lá naquela leitura, voz de Cid Moreira, uma leitura pausada, respeitando toda a pontuação, né? Aquela leitura gostosa de se ver. Aí de repente ele termina, agora o próximo. O próximo começa a gaguejar, não sabe ler, começa a trocar as palavras, onde é uma interrogação, ele lê como se fosse uma exclamação, e o texto parece não fazer sentido, aquela confusão. Aí passa para o terceiro. O terceiro está numa versão pra lá de antiga, tá? Com palavras que ninguém consegue nem pronunciar, né? Vitupério, essas coisas. Ninguém consegue nem pronunciar aquelas palavras, aí ninguém está entendendo nada, aí passa para o quarto está no versículo errado, né? Está no capítulo errado. Então, aquela leitura que era para ser uma leitura gostosa, assim, uma leitura dinâmica entre o grupo, acaba sendo uma leitura trágica. Há uma forte correlação entre a nossa habilidade de observar o texto bíblico e a habilidade de nós interpretarmos. Nós não estamos observando cena do crime. Você não está diante da cena do crime olhando objetos. Você não está na cena do crime olhando provas. Você está diante de um texto e você precisa colher provas do texto. Por isso, tudo o que você puder fazer para melhorar a sua leitura, para que você leia melhor, para que você leia rápido, você deve fazer. Você deve se esforçar. Esse esforço vale a pena. Quando não há habilidade na leitura, o investigador simplesmente perde tempo. Tá? Perde muito tempo. E se você não consegue ler bem, você não consegue extrair o que o texto tem, então, ou seja, as suas provas serão provas pífias e a sua interpretação estará, evidentemente, comprometida. Quando o Senhor me chamou naquela ocasião, como eu já disse, eu não sabia ler. Era o problema, eu era um analfabeto que lia. Eu não sabia ler. E naquela época, eu tinha mais 2 amigos, nós fazíamos evangelismo noturno, então todas as noites a gente saía para fazer evangelismo lá nas favelas, lá perto de onde o Felipe morava, lá Jardim Murisco. Então a gente fazia o evangelismo lá, direto, toda noite. E antes de sair, a gente se reunia, lia um texto bíblico e orava. Depois saíamos. Então cada dia era um que fazia a leitura do texto bíblico. Eu tinha um amigo que ele fazia a leitura, olha, ele nem precisava explicar. Não precisava explicar nada, ele só precisava ler. Eu conseguia entender. Mas quando era a minha vez, nem eu entendia. Era trágico, eu não sabia ler.
Então, a gente precisa se esforçar nesse hábito de ler, mas não simplesmente ler por ler, ler bem, ler rápido, e isso vai certamente melhorar nesse seu processo. O Dr. Hendricks, não sei qual dos dois aqui, porque o pai e filho que escreveram esse livro, eles indicam aqui um livro chamado A Arte de Ler, né? Ou em português agora na nova versão tá Como Ler Livros de Mortimer Adler e Charles Van Doren, tá? Eu não comprei esse livro ainda, vou comprar ele, mas tem em PDF para ler. Eu li uma boa parte dele e eu vou falar para você que é muito interessante. É um livro que mudou a visão do Dr. William ou do Howard Hendricks aqui, e ele indica esse livro e vale a pena você ler esse livro. É Como Ler Livros, ou Como Ler Livros, como está aqui, né? A versão antiga eu acho que mudou o nome. Eu encontrei esse nome aqui agora. Mas se você quiser o PDF, depois você me fala que eu posso te enviar. Tá bom? Então anote esse livro aí, anote essa dica. Você pode procurar por A Arte de Ler, tá? É o mesmo livro, só mudou o título.